dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC, data que busca conscientizar sobre aquele que é uma das principais causas de morte e sequelas permanentes no Brasil e no mundo. A cada 4 pessoas, uma sofrerá AVC em algum momento da vida. A reportagem está na tela da Band, vai lá. O acidente vascular cerebral é uma lesão em parte do cérebro causada por problemas circulatórios. Ele pode acontecer tanto por entupimento de vasos, chamado de AVC isquêmico, como por rompimento deles, no AVC hemorrágico. E os sintomas podem começar repentinamente. Eu estava um evento em um sítio e, de repente, eu comecei a sentir que eu estava ficando tonto e a minha visão ficou dupla. Eu enxergava a mesma imagem 2 vezes e não tomei nenhuma atitude em relação a isso. Fui dormir. No outro dia, acordei pior. Não é algo que vem caminhando de pouco em pouco, dia após dia, não. A pessoa estava bem, ótima, falando, consciente, lúcida, andando, e de um minuto para o outro ela começa a ter esse sintoma. Então é algo assim rápido. Estudos mostram que a Covid-19 gerou aumento de casos de AVC e que também atinge jovens. O Covid aumenta em 7 vezes a chance de desenvolver AVC, mas digamos assim que tanto o Covid quanto as vacinas do Covid não são o bicho-papão ou o único causador de tantos AVCs em jovens que se vê hoje em dia. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil. Segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, só no passado foram mais de 114 mil mortes por AVC. Por isso, identificar os sintomas é fundamental. Pode ter paralisia de um braço ou de uma perna, pode ter alteração de fala, de comunicação, pode ter boca torta, pode ter tonturas que a pessoa não consegue simplesmente ficar parada de pé. Pode ter uma dor de cabeça explosiva, que é a pior dor de cabeça da sua vida. Pode ter uma crise convulsiva ou popularmente conhecida como um ataque epilético. Uma perda de consciência ou a pessoa simplesmente apaga e entra em coma. Mas o mais conhecido realmente é a perda de movimento, né? Aquela paralisia de braço, de perna, que pode pegar também um lado do rosto. E isso tudo é da metade de um lado do seu corpo. Então, pegaria um braço e uma perna e um lado do rosto, ou do direito ou do esquerdo. No Dia Mundial de Combate ao AVC, lembrado no dia 29 de outubro, a campanha propõe aumentar a conscientização sobre a doença. Para a população simplesmente conhecer a doença, que é uma doença tão prevalente, mas que nem todo mundo sabe dos sintomas, sabe o que fazer quando apresenta um parente ou um conhecido que começa a ter sintomas. E a gente precisa conscientizar a população para saber o que fazer quando começa a ter um sintoma na sua frente. Estatísticas revelam que 1 em cada 4 pessoas sofrerá um AVC e que 90% dos casos podem ser evitados com medidas simples, com a prevenção. Se não for o seu pai, ou sua mãe, ou seus avós, ou seus tios, vai ser você. Então, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, praticar atividade física, sair do sedentarismo, cuidar do nosso peso, tomar as medicações adequadas, saber que pressão alta é o maior fator de risco, tanto para AVC isquêmico quanto para AVC hemorrágico, e cuidar do nosso estresse em geral, porque também, sim, o estresse está ligado a AVC hoje em dia.